Vocês se lembram do Campeonato Brasileiro de 2009 de futebol? Pois é, muita gente veio me perguntar a respeito daquele campeonato, porque na ocasião o Fluminense era um dos piores times do campeonato, estava ali nas últimas posições e saiu muito na imprensa, alguns matemáticos e estatísticos diziam que o Fluminense tinha 99% de chance de ser rebaixado. E o Fluminense não foi rebaixado. E algumas pessoas já me perguntaram como é que o Fluminense tinha 99% de chance de ser rebaixado e não foi rebaixado. Será que esses cálculos estavam errados? É sobre isso que eu vou falar hoje. Bom, basicamente, então, como que o Fluminense tinha 99% de chances de ser rebaixado naquele ano e se salvou? Bom, é simples, porque ele tinha 1% de chance de se salvar. Não era 100% de chance que ele tinha de ser rebaixado. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entendimento de probabilidades. Então o que aconteceu naquele ano foi que o Fluminense realmente estava com uma campanha muito ruim. E deixa eu até ver aqui, em 31 jogos, quando chegou a 31 jogos, o Fluminense tinha 5 vitórias no campeonato inteiro. Ele precisava de uma sequência inimaginável para um time que tinha um retrospecto tão ruim para se salvar do rebaixamento, ou seja, para ele sair daquela zona ali dos 4 últimos colocados. E nos últimos 7 jogos, o Fluminense obteve 6 vitórias. Ou seja, em 31 jogos tinha obtido 5 vitórias. Em 7 jogos foram 6 vitórias. Vocês devem concordar que para um time com uma campanha tão ruim, isso era altamente improvável. O que a gente pode dizer é que em diversos cenários, em muitos cenários em que os times tivessem uma campanha tão ruim quanto a do Fluminense, em muitos desses cenários, provavelmente esses times não iriam conseguir 6 vitórias em 7 jogos. É disso que trata esse 99% de chance do Fluminense ser rebaixado. Na época, os matemáticos fizeram os modelos para calcular essas probabilidades, que envolviam simulações. Eu até já fiz um vídeo aqui explicando como que se calculam probabilidades em jogos de futebol, em campeonatos de futebol, esse tipo de probabilidade. E eles chegaram à conclusão de que havia 99% de chance do Fluminense ser rebaixado. E com essa campanha nos últimos jogos, o Fluminense conseguiu se salvar. Mas olha só que surpresa, em 2008, no ano anterior, eu rodei um modelo simples na verdade, mas que também calcula esse tipo de probabilidade. E olha o que aconteceu. Chegou um ponto em que Criciúma, Gama e CRB tinham 99% de chance de serem rebaixados. Chegou um ponto no campeonato em que a probabilidade era essa para esses times. E o que aconteceu? Esses times foram rebaixados. Em 2007, Juventude, Paraná e América de Natal, em certo ponto também tinham 99% de chances de serem rebaixados e foram rebaixados. Assim como em 2006, Ponte Preta, Fortaleza, São Caetano e Santa Cruz, chegou um ponto em que eles também tinham 99% de chance de serem rebaixados e foram rebaixados. Ou seja, muitas vezes, aliás, na esmagadora maioria das vezes em que a gente fizer essas contas, um time que tiver 99% de chances de ser rebaixado vai ser rebaixado. Só que tem ali o 1% de chance que tem para o time se salvar. E foi nesse 1% que o Fluminense caiu. Então, realmente, a gente precisa ter esse entendimento das probabilidades para não cair na armadilha de dizer que a estatística errou. E quando na verdade não errou, se a gente disser que existe 99% de chance de ser rebaixado, existe 1% de chance de não ser rebaixado. Inclusive, certa vez eu ouvi o Marcelo Arruda. O Marcelo Arruda é um estatístico que trabalha no site, que ele é o desenvolvedor do site Chance de Gol, que calcula esse tipo de probabilidade também, e é um dos sites mais difundidos aqui no Brasil. Ele disse que teve uma Copa do Mundo, se não me engano, de 2010, que o Brasil foi eliminado para a Holanda, que ele calculou que a probabilidade de o Brasil passar por aquela fase das quartas de final, se não me engano, era alguma coisa em torno de 60%, e da Holanda era 40%, alguma coisa assim. Ou seja, o Brasil tinha mais chance de passar do que a Holanda. E o Brasil acabou perdendo. E na ocasião, Marcelo Arruda disse que um comentarista de futebol ligou para ele, reclamando, dizendo assim: poxa, você disse que o Brasil ia se classificar, que o Brasil tinha mais chance de se classificar, então... E só que não, né? Só que existia 40% de chance de a Holanda se classificar, ou seja, claramente, isso não queria dizer que havia uma certeza de chance de que o Brasil venceria. Então esse entendimento de probabilidade que a gente precisa ter.
Uma vez eu estava assistindo um programa no Sport TV em que um comentarista esportivo estava discutindo com um estatístico que era convidado ali para falar desse tipo de probabilidade. E aí o estatístico, eu não me recordo exatamente qual ocasião que era, qual campeonato, que ano que era, mas vamos supor que fosse um campeonato brasileiro. Ele dizia lá que, por exemplo, o Cruzeiro tem 35% de chance de ser campeão, o Santos 15%, o Flamengo 12% e etc. Aí o comentarista perguntou assim, bom, então se eu for apostar meu dinheiro, eu vou apostar que o Cruzeiro vai ser campeão, né? Aí o estatístico respondeu assim, não, é melhor você apostar que o Cruzeiro não vai ser campeão. Aí o comentarista respondeu, ué, mas você não me disse que o Cruzeiro é o time que tem mais chance de ser campeão, com 35%? E o estatístico disse, realmente, ele é o time que tem mais chance de ser campeão com 35%, mas ele tem mais chance de não ser campeão, que é 100% menos 35%. Que dá 65%, então é melhor você apostar que ele não vai ser campeão. Aí o comentarista ficou todo nervoso, disse que estatística é a arte de manipular os dados do jeito que o estatístico bem entender e tudo mais, que não dá para entender nada e tudo. Na verdade, o que faltava era só a noção de probabilidade para esse comentarista e que, na verdade, a gente até pode entender, porque essa noção de probabilidade tá com a gente, tá com o ser humano, sei lá, faz uns 200 ou 300 anos. Então não fez parte, o raciocínio probabilístico não fez parte da evolução do ser humano. E exatamente usando essa falha no raciocínio probabilístico que as casas de apostas ganham muito dinheiro em cima dos apostadores. Os apostadores não sabem avaliar probabilisticamente as chances dos times adequadamente. Mas sobre isso eu vou falar em um próximo vídeo. Bom, então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixem aí seus comentários, seu like, seu dislike também, se preferir. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Eu sou Daniel Takata e esse é o Esportístico.